Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu estava relembrando aqui uma história que eu contei, que aconteceu quando eu era rapaz. Eu estava na determinada cidade, determinada ala e fazia parte. E um missionário que passou lá, naquela época, e eu era rapaz, os missionários eles moravam perto da igreja. E eu contei uma vez aqui que quando nós íamos visitar os missionários, os rapazes, né, da igreja, a gente vivia sempre visitando os missionários na casa que eles moravam. E eu contei aqui já uma história que eu estava lá e vi entre as coisas de um missionário um maço de cigarros da marca Marlboro. Se eu não me engano, eu fiz um episódio há um tempo atrás aqui, há muito tempo atrás, lá um dos primeiros podcasts sobre essa história completa. Então, se você quiser, você procura aí o missionário fumava Marlboro, alguma coisa assim é o nome do episódio. Se você procurar aí, você acha. Tanto nas plataformas de podcast ou no YouTube. E a visão que eu tenho hoje é um pouco diferente, né? Naquela época, se você ficasse sabendo que um missionário tinha cigarros e membro da igreja, você como membro da igreja ficasse sabendo disso, você ficava doido. Você fala, não, é impossível, não pode, isso aí, nossa, contra todas as regras existentes, palavra de sabedoria, não sei o que tem. Eu sei que, por exemplo, vamos só usar esse exemplo, mas não é só isso que se aplica o que eu estou falando aqui. Mas vamos usar o exemplo desse missionário que eu contei aí, que ele tinha um maço de cigarros. Estava lá com ele. Depois foi uma história super engraçada, não lembro se eu contei esses detalhes lá, e depois a gente chamou ele pediu para não contar para ninguém. E interessante é que a gente não contou mesmo. Eu e uns amigos que estavam lá, a gente não contou para ninguém. E era um missionário bacana para conversar, então a gente não queria atrapalhar a vida dele, né? Embora que outros no nosso lugar provavelmente contariam. Olha, eu vi um missionário com cigarro escondido. E eu lembro que quando a gente chamou ele num canto lá, e eu não sei se contei esse detalhe nesse episódio, mas tá aqui agora. Eu lembro que nós chamamos ele no canto, nós rapazes, perguntando, você tem um cigarro? Ele falou, não, que eu fumava escondido na escola e vim pra missão, e ainda tenho o hábito, e fumo só um no pida escondido, quase ninguém vai ver e tal. Sei lá, né? E a visão que eu quero mostrar hoje é o seguinte, com essa experiência. Eu sei que o cigarro, no meu ponto de vista, não faz bem, tá? Ele faz mal para a saúde. E nada contra quem utiliza cigarro, né? Minha opinião, acho que ela faz mais mal do que mais bem, né, para a saúde. Porque eu não quero focar só isso, por isso que eu falei, não se aplica só a cigarros. Mas, por exemplo, a minha visão era um rapaz de 19 anos. O que rapazes de 19 anos, não todos, mas o que alguns fazem? Querem ter novas percepções. Vão no banheiro da escola, no intervalo com alguns amigos, fumam um cigarro escondido dos pais. Eu tô dando um exemplo e não tô falando que isso é bom fazer. Eu só tô dando um exemplo, tá? Quem é dos anos 80 aí comigo, 90, sabe o que via lá nas escolas, por exemplo. Aí você, hoje, tá? Meu ponto de vista. Cara, os jovens só querem ter percepções. Ninguém tá falando que aquele elder que tava fumando um cigarro no pida escondido, porque ele tinha um hábito na escola, ninguém quer dizer que ele vai voltar para casa e vai virar um fumante o resto da vida dele. Não, é percepções de adolescente, provavelmente. O triste de um monte de coisa é que você é podado dessas percepções. Por exemplo, trocando o exemplo de cigarros, que muita gente pode falar, não é um exemplo legal, porque faz mal, mas faz, é o meu ponto de vista. Mas não ligo para quem fuma, tá? Mas eu fiquei pensando em outras coisas, sei lá, tomar um aperitivo. A gente falou aqui daquele missionário que queria tomar uma Coca-Cola. Ele só queria tomar o raio de uma Coca-Cola, porque é o que os rapazes, moças, jovens fazem. Teve que armar todo um plano no Pidey
para ele comprar escondido uma garrafinha de fucking Coca-Cola para tomar e sem ninguém ver. Porque a consciência e tudo à sua volta estavam o culpando disso, desse desejo dele tomar o raio de um refrigerante. Por tudo que é mais sagrado, quem é membro da igreja que me ouve aqui, ó, se você me ouve como membro da igreja e não tá bem, não é para você aqui. Mas se você me ouve, quer acompanhar as coisas que a gente fala, e se você é meu amigo e amiga que já tá aqui comigo, cara, ele só queria tomar um refrigerante. Qual o raio? O raio de um problema de um adolescente que tá entrando na fase adulta, sei lá, um missionário, missionária, querendo tomar um refrigerante, cara. Porque naquela missão não podia tomar Coca-Cola. Aí o cara vai, faz isso, toma uma Coca-Cola escondido para ninguém ver. Aí ele volta para casa dele até com consciência pesada. Poxa, as coisas podem dar errado porque eu tomei uma Coca-Cola, fraquejei. É justo isso? É justo isso? Fazer isso com alguém nessa idade, com percepções e principalmente quando a gente fala isso do refrigerante. É complicado. A visão agora é outra. Eu sei que enquanto estamos dentro do quadrado da corporação, não é a mesma coisa. A gente se fecha para isso. Por exemplo, quem está na igreja agora, né, por exemplo, firme, e eu me coloco no lugar, membros da igreja, vou voltar a falar, eu tenho um grande carinho por vocês. O que a gente fala aqui é da alta cúpula e da corporação Mormon. A corporação, a empresa, a corporação em si mesma, a história dela, tá? Não tem nada a ver com você que está aí fazendo a roda girar, buscando completar as coisas da sua vida. Mas vocês, por exemplo, que estão dentro da igreja, podem olhar olhar a visão que estão tendo, por exemplo. Na verdade, me ouvindo, deve estar pensando assim, olha, ele está defendendo cigarro, fumar porque está fora da igreja. Não, eu não estou defendendo isso. Eu estou falando que percepções, os jovens, adolescentes, ou seja lá que idade que você tiver, um lugar que te coloca regras e paredes onde você não pode ter percepções que outras pessoas têm. Se você só olhar com a racionalidade, desapaixonado de regras e ritos que põe para você, você vai falar o quê? Aquele missionário tomou uma Coca-Cola, mesmo sendo a regra, o raio da regra da missão não tomar Coca-Cola lá. O que ele fez de errado? Ele não fez nada de errado. Na verdade, ele deveria sim tomar 1, 2, 3 Coca-Colas, quantos precisar. Se ele tiver com vontade, qual o raio do problema? E eu que sou errado, eu que tô falando um monte de abobrinha aqui, né? Sei lá, muita gente pode pensar isso. Caramba, cara, caramba! Quando que a gente vai acordar para essas coisas simples? Religião é mais forte que hipnose na vida de uma pessoa. Quando que a gente vai acordar de entender que essas coisas são embutidas na sua cabeça sem necessidade, porque o que você precisa mesmo são outras coisas? Os membros da Igreja Mormon, até o que eu conheço pessoalmente, são pessoas boas. Eles estão buscando se preencher e buscando uma recompensa após essa vida, ter felicidade. Só que você pula o murinho, você enxerga diferente essas coisas. A visão muda de acordo com a sua perspectiva. De onde você está, a sua visão muda, dependendo do que patamar você está localizado. Dentro da igreja, eu tinha uma visão. Com os ensinamentos ou coisas que eu busquei aprender por mim mesmo, hoje eu tenho outra visão. Depende de onde você está, você enxerga diferente as coisas. Esse é o fato. Precisamos entender uma coisa. As coisas que são embutidas na sua vida, te podando de percepções, não é o natural. O natural é um jovem crescer, ter amigos, ter percepções diferentes, chegar na vida adulta, ele vai, conhece coisas, vai em lugares, num domingo faz atividades, não sei. Essa é a vida normal.
Agora, coloca para você, não, você está crescendo, mas opa, não, certos amigos não, opa, não sei que tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem um limite onde você vive mais protegido e dentro de certos limites de segurança, tem um limite aí, uma lacuna entre isso aí, você tem novas percepções necessárias para a vida. A hipnose da religião, ela é forte. Ela é muito forte. Por isso que muitos, vai passar anos e muitos não vão enxergar um pouco fora para poder ver. Então veja, por exemplo, membros que me ouvem aqui ficarem bravos comigo, só entenda a percepção de que quando você está em um determinado local, perto daquilo, no meio de alguma coisa, e você começa a se afastar, dar uns passos para longe, você vai ter uma visão maior lá na frente. Você vai começar a enxergar coisas que de perto você não estava vendo. Então, quando você afasta, dá uns passos para trás da corporação Mormon, por exemplo, como muitos aqui fizeram, e começa a verificar informações que de perto ali você não estava vendo, você vai ter mais possibilidades de julgar se é correto ou não, se é prudente estar ali ou não, do lugar que você está inserido. São coisas necessárias da gente saber. Sabe qual seria realmente a percepção que pessoas normais teriam? Olha, um jovem de 19 anos tinha um maço de cigarro que fumava escondido um cigarro ali por semana. Vocês sabiam que isso é considerado normal entre os jovens? Não estou falando, volta a falar, o exemplo do cigarro não é bom, eu não acho legal, mas quem fuma não tem problema. Mas e aí? É uma percepção que ele está tendo na vida. Aí um jovem foi impedir, imagina uma pessoa vendo esse cenário do missionário que não podia tomar Coca-Cola, mas estava com vontade, porque na missão dele não permitia, e ele planejou todo um plano de comprar escondido numa banca de jornal que vendia uma Coca-Cola e ficar atrás de uma árvore para tomar. Sabe o que uma pessoa normal olhando isso faria? É só um jovem querendo tomar o raio do refrigerante. É que a gente fica com aquelas visões muito próximas de coisas e não deixa a gente ver. Não vê o cenário, você não vê. Eu tive um chefe uma vez, lá quando eu era jovem, que ele falou uma vez pra mim, tava todo mundo trabalhando, olha o exemplo legal, tava todo mundo trabalhando ali, cada um no seu setor, tava num galpão, e eu era bem jovem, aí ele quis me ensinar uma lição disso. Aí tinha um mezanino, né, um lugar que subia e você ficava acima, né? Ele falou, vem aqui comigo. Aí ele subiu, tal, me trouxe, tal, a gente foi subir uma escada e olhamos lá de cima, todo mundo trabalhando. Tinha uma visão de todo mundo que estava trabalhando, cada um no seu lugarzinho. E eu perguntei, eu falei, por que a gente veio aqui? Ele falou assim, é que olhando de longe a gente consegue identificar todos os problemas, onde precisa melhorar, olha lá, tá vendo? Você tem a visão ampla de tudo. Olha que ensinamento! Quando você está inserido, no caso aqui, por exemplo, da corporação Mormon, você vê tudo de perto, mas você não vê todas as arestas, todos os cantos. O que realmente pode não estar sendo bom para você. Quem está feliz na corporação Mormon, que eu já falei, os membros da igreja são pessoas muito boas, então fique. Mas tem pessoas que às vezes, parece que eu tô sentindo, eu já falei com pessoas assim. Por isso que alguns tomam coragem, eu sei que não é fácil, de pular o murinho, de não seguir aquele conselho que falam para você, não procure fora dos canais oficiais da igreja, você vai e começa a ver. Se você pelo menos tiver na mente assim, olha, eu posso procurar fora dos canais oficiais da igreja, porque se realmente é tudo verdade, nada vai quebrar o raio dessa verdade, não é verdade? Não importa onde você vai procurar. E você dando esses passos para trás, você olha o que você estava vivendo e você consegue julgar de uma maneira melhor.
São coisas importantes da gente falar. E vamos falar. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.